Gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre um assunto, gente, importantíssimo. Vocês não podem descuidar disso aqui para a vida toda, tá? Da criança. Vamos lá, mistério no ar. Então, eu sou Cíntia Fiore, eu sou nutricionista infantil e amo trabalhar com esse mundo tão encantador que a gente sabe que a gente agora, nesse momento, na idade das crianças, a gente consegue fazer toda a diferença da alimentação na saúde. Tendo um bebê que cresça com saúde, comendo de tudo, uma mãe, um pai, uma família tranquilos, sabendo que estão trilhando realmente o caminho certo. Vamos lá? Alimentos que você não deve oferecer para o filho de vocês pelo menos até os 2 anos de vida, certo? Até um ano, o que a gente preferencialmente deve oferecer, além de comida de verdade, né? Frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, carboidratos, batata, mandioca, enfim, né? Mexerica. Vamos lá. Todos os alimentos que a gente fala alimento de verdade, que daqui a pouquinho eu vou especificar um pouquinho mais o que é isso. Então, até um aninho a gente não precisa inserir sal na alimentação do bebê. Então, esse é um ingrediente culinário que a gente não precisa adicionar sal na alimentação da criança até os 12 meses de vida. A gente pode utilizar temperos naturais de horta, tanto os frescos quanto também os desidratados à vontade, sem problema algum. Vocês podem temperar peixe, carnes, arroz, macarrão, batata, enfim, todos os tipos de alimentos com alimentos, né, no sentido de conseguir deixar temperado esse alimento. Lembrar que o sal ele é um realçador de sabor, ele não é um tempero, certo? Então assim, vocês conseguem deixar uma comida de um bebê, lembrar o paladar da criança, ele é completamente limpo de qualquer vício, né, de paladar. Eles não vão sentir um sabor em que eles estejam sentindo falta do sal naquele alimento. Toda a questão fisiológica da criança, ela vem muito do amadurecimento ao longo prazo, tá? Então, assim, a partir dos 12 meses é que se sabe que a gente realmente não tem risco aí, né? Claro que com moderação a inserção também. A gente vai utilizar o sal como último, né, ingrediente culinário para realçar o sabor desse alimento. Então vamos lá, próxima perguntinha aqui. O que é um alimento bom e o que é um alimento ruim para o bebê, tá? Então a gente falou, até um aninho nada de sal e também nada de suco, que era a complementação, e também nada de água de coco. Lembra? Água de verdade, fruta para comer, água para beber. Relembrando o capítulo anterior, né, o episódio anterior. Então vamos lá. O que seria um alimento bom então? Pra gente desmistificar. Tudo que a gente pensa em tudo que vem da natureza é o que melhor que existe, né? Por exemplo, vamos lá na natureza, vamos tirar uma cenoura da terra, uma beterraba, um aipo, arroz, que a gente sabe, por mais que venha embalado, né, um arroz integral, por exemplo, um arroz mesmo o polido, que ele retira a quantidade de fibra maior, ele é um alimento da natureza, né? A gente sempre vai olhar os ingredientes desse alimento para a gente conferir se realmente lá nos ingredientes atrás do arroz temos somente arroz e o tipo do arroz, né? Se não termos grande quantidade de conservantes ali dentro para aumentar o tempo de prateleira que esse alimento possa ficar ali, tá? Então a gente sempre vai prezar pela qualidade. Então, alimentos in natura e alimentos, ou que a gente chama também de minimamente processado. Alimentos in natura. Então vamos lá, é justamente o que eu acabei de falar antes, né? São obtidos diretamente das plantas. Vou pedir para o pessoal colocar aqui, né, essa imagem aqui para vocês pensarem comigo, isso, para vocês fixarem bem, para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Eles vêm diretamente das plantas, né, ou dos animais, na questão de ovos e carnes. Não sofrem qualquer tipo de alteração após deixar a natureza. Os alimentos minimamente processados, eles podem passar por alguma modificação. Passar por uma divisão, moagem, secagem, né, fermentação, pasteurização, refrigeração, né? Ele foi refrigerado para poder durar mais, tá? Por exemplo, eu preciso refrigerar uma carne. No caso, uma batata, eu não preciso refrigerar. Onde eu vou comprar a batata, ela tá como, né, in natura ali para mim comprar, pegar um saquinho e já
comprar ela direto, tá? Eles não envolvem a adição de sal, açúcar, outros tipos de conservantes, corantes, gorduras, para que eu consiga alimentar nesse alimento original, para que eu consiga aumentar o tempo dele de lá de prateleira, de validade, tá? Vamos falar a palavra que usam normalmente, validade do produto, tá? Por exemplo, eu não tenho lá naquela batata que está exposta para eu ensacar ela e comprar, ir lá pesar, por exemplo, quero 300 gramas de batata, vou lá, peso. Eu não tenho nada adicionado naquela batata para conservar ela lá naquele local, tá? Vou comprar pinhão, por exemplo, vou lá e pego o pinhão, né, coloco dentro do saquinho o pinhão, vou lá pesar o meu pinhão, ok, tá? Então a gente tem que cuidar muito esse tipo de alimento. Então esse tipo de alimentos são alimentos bons, são alimentos permitidos para criança, né, dos 6 meses até os, né, enfim, desde os 6 meses na realidade. Então, todos os tipos de frutas, enfim, que a gente consegue ter uma conservação. O que a gente pensa assim, mas uma fruta, então uma fruta enlatada, gente, que tem fruta enlatada com adição de açúcar, aqueles, por exemplo, um pêssego em calda. Gente, aqui é um pêssego em calda, eu tenho adição de açúcar, esse alimento se torna um alimento ultraprocessado, tá? Que a gente vai falar um pouquinho logo mais, para vocês saberem a divisão. Então, eu não posso oferecer para um bebê, pelo menos até os 2 anos de idade, um alimento ultraprocessado. Ele tem adição de açúcar, ele tem calda, ele pode ter corante ali dentro, estabilizantes, que é para aumentar, para esse alimento não estragar. Então, isso eu tenho que cuidar muito, 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 tá? E alimento de verdade, quando a gente está falando em líquidos. O que é um alimento in natura? Líquido. Água, tá? Que a gente pode oferecer para esse bebê. Mas tem água de coco, que vem lá do coco. Ok, um alimento in natura após os 12 meses, tá? Então isso a gente tem que saber diferenciar a qualidade desse alimento. A partir daqui a gente consegue, né, saber o que eu posso oferecer para o meu bebê, o que eu não posso oferecer para o meu bebê. Então a chave, gente, de tudo é vocês saberem ler os ingredientes que estão lá num alimento, por exemplo, que é de um pacote, um macarrão em pacote, por exemplo. Tá? Então, logo, fiquem aqui que eu vou ensinar vocês a lerem os ingredientes dos alimentos. Não saiam daqui, fiquem até o fim, tá? Alimentos ultraprocessados, gente. Os ultraprocessados, eles não devem ser oferecidos para crianças, pelo menos até os 2 anos de vida. E isso é muito sério. Vamos ver por quê? Então, vamos lá. Esses alimentos ultraprocessados, eles são produzidos pela indústria por meio de várias técnicas e etapas de processamento e levam muitos ingredientes como sal, açúcar, óleos, gorduras e aditivos alimentares, corantes artificiais, conservantes, adoçantes, aromatizantes, realçadores de sabor, entre outros, não utilizados em casa, que a gente não tem em casa para conservar aquele alimento, tá? Nesses alimentos, o açúcar pode estar presente de várias formas, de diferentes formas, como maltodextrina, dextrose, xarope de milho, xarope de malte, açúcar invertido. Tá, pessoal? Então, muito, muito cuidado. Vocês não têm que ler lá onde diz tabela nutricional de um pacote. Vocês têm que ler onde diz ingredientes, 2 pontos. Vocês vão ler o que tem após os 2 pontinhos lá de ingredientes, tá? Quanto menos descrição, melhor. Mais in natura é aquele alimento, tá? Não é uma regra, mas normalmente é assim. Então, a gente tem que saber o que a gente tá lendo, tá? Por exemplo, aqui vamos dar exemplo, então, de alimentos ultraprocessados. Refrigerantes, bolachinha de pacote, bolachinha recheada, bolacha salgada de pacote, que tem todos esses tipos, né, de adicionados aqui que a gente sabe. Por exemplo, suco de caixinha, que a gente, obviamente, que tem o suco de caixinha que a gente vai olhar, que vai ter 100% fruta. Ok, eu posso oferecer esse suco, por exemplo, que é 100% fruta, porque a embalagem é Tetra Pak, a embalagem é muito bem acondicionada para esse suco durar, tá? Então, lá nos ingredientes, vamos supor, suco de uva. Se tem somente ingredientes 2 pontos, 100% suco de uva. Ok, vocês podem oferecer esse alimento para o bebê a partir dos 12 meses, fazendo parte de um lanche, tá? Mas sempre a referência líquida é água, tá? Um alimento, um suco ultraprocessado. Aqueles sucos de caixinha em que vocês olham nos ingredientes e tem adoçantes,
açúcar, até sal às vezes tem para ajudar no processo de conservação. Tem corantes, tem estabilizantes, aí todos aqueles nomes, por exemplo, corante caramelo 4, corante isso, corante aquilo. Quando começa e aquelas letrinhas que vocês não conhecem, né, o caramelo 4, que é o 4 em romano, vocês larguem fora, gente. Isso nem alimentos ultraprocessados, fixem uma coisa, não é bom nem para criança, nem para vocês adultos, tá? Porque quanto mais esse tipo, né, de estabilizantes, corantes estiverem dentro do alimento, pior para o organismo de vocês. Mais inflamatório se torna, né? O corpo da gente, ele vai responder diretamente a todo esse processo. Ou o adulto, né, por exemplo, tem uma crise de alergia, a criança também, tá? Pode ter alergia por esses alimentos. Depois eu vou contar a história de um aluno meu, tá? E aí a gente vai ter simplesmente, nossa, né? Aqui eu vou começar a observar mais o que tem aqui nesse tipo de alimento, tá? Então a gente vai observar muito, 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 gente. Façam isso é para a vida de vocês. Leiam os ingredientes de todos os alimentos que vocês forem comprar, que são embalados e que é obrigatório ter na embalagem do produto os ingredientes, um por um, tá? Comida de verdade, gente, a gente nunca vai estar errando. Por exemplo, Cintia, o meu filho quer milho de tarde. Gente, milho da espiga é comida de verdade, tá? Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo aqui. Milho lá da espiga, ou mesmo o milho que é minimamente processado. O que é o minimamente processado de um milho? O milho in natura é aquele milho que tá lá na espiga, que a gente tira toda a parte das folhas, tira, né, os raminhos e deixa aquele milho in natura. Um milho, por exemplo, minimamente processado, ele foi tirado da espiga, foi colocado num pacotinho próprio para refrigeração e para conservação, e foi colocado e está lá no freezer, né, para ser congelado, tá? Então, quando vocês lerem atrás, no pacotinho do milho ou no pacotinho da ervilha, no pacotinho de alguns legumes, que tem legumes congelados também, que vocês podem ter para oferecer para as crianças desde os 6 meses também. Claro que o in natura ele tem mais gosto, ele é mais gostoso, mas na falta do in natura, vocês podem utilizar esses congelados que vendem em pacotinhos, mas vocês têm que ter o cuidado de ingredientes, 2 pontos, milho verde ou milho doce, tá? O milho doce, se diz milho doce ali, não quer dizer que tem açúcar, tá? É um tipo, né, de milho que é um milho doce, tá? Ele não tem adição de açúcar. Então, milho doce, milho verde, ervilha, nos ingredientes, tá tudo certo. Esses vocês podem consumir, família, criança ou bebê, desde sempre, tá? Então, deixa eu contar um caso para vocês de uma aluna minha, de uma aluna bebezinha dela. Ela tava com 12 meses para 13. Nunca me esqueci, porque eu lembro que ela disse assim, ai, Cintia, ela tá começando a caminhar. E a gente fez todo o processo, né, de ajuste de rotina, que estava um pouquinho bagunçada a rotina, estava trocando de 2 sonecas para uma. O bebezinho estava um pouquinho irritado, a mãe não sabia o que era. Enfim, a gente conseguiu ajustar em 3 dias, 2, 3 dias. Eu lembro que no segundo dia ela já respondeu super bem, só não tava, a gente não estava conseguindo ainda subir o soninho dela para as 8, que a gente queria chegar em 20 horas, que ela estava dormindo quase 10 horas. A gente conseguiu, né, subir lá por cerca de 20, 30. No terceiro dia a gente conseguiu subir para as 20 horas, para início do sono noturno. E ela começou a responder com ajuste da rotina muito bem a alimentação. Ela estava começando com algumas preferências alimentares, ela comia antes todos os tipos de frutas, que é uma característica esperada dos 12 meses, 13 meses, né, a questão das preferências alimentares. O que ela começou a mostrar? Nossa, assim, antes ela comia umas 10 frutas na semana, agora ela tá comendo 3. As frutas que ela amava, ela tá recusando. E às vezes aceita somente o que tá no meu prato. E a gente começou a fazer um aumento, né, da oferta de diferentes frutas, diferentes legumes fora do ambiente da refeição, para o bebê se familiarizar. Ajudar a descascar a laranja, ajudar a descascar a mexerica, ajudar a tirar sementes do melão, da melancia, e a gente foi indo e foi assim, ó, que ela respondeu muito, muito, muito bem. Falta, às vezes, é essa questão do engajamento para a gente ter uma criança com curiosidade e motivação para esse momento, né? E ela disse assim, lembra que ela me mandou um recado,
E ela disse assim, Cíntia, só uma coisa, a gente estava comendo aqui uma bolacha de arroz, pode bolacha de arroz? E eu disse, sem problema nenhum, né? É uma bolacha de arroz, se for uma bolacha de arroz que tenha nos ingredientes arroz e comida de verdade, por exemplo, né? Não tem problema nenhum, desde que você olhe e veja se não tem corante, se não tem, né, vários tipos de ingredientes, na realidade, que inserem dentro desse tipo de alimento e que vai tornar esse alimento um alimento ultraprocessado. Vamos lá? Você olhou dentro o que tem? Sim, Cíntia, eu vi. Tinha corante caramelo 4. E a minha bebê se encheu de alergia. Tava toda pipocada no rosto, no peito, foi descendo pro braço. E eu disse, tá, e o que aconteceu? Isso foi quando? Isso foi ontem, ela me disse. Ontem à tardinha. Eu e o meu marido estávamos comendo uma bolacha de arroz com geleia. E ela comeu também. A geleia era pura e natura que ela faz em casa, mas a bolachinha tinha corante caramelo 4. Então, gente, pode dar uma reação alérgica na criança. Se teve uma reação alérgica da criança, vocês viram que o corpo desse bebê reagiu a algo que não é tão bom assim. A gente sabe que não é algo bom para o corpo de um ser humano, certo? Então, quer dizer que os adultos também isso não faz bem. Só que num adulto talvez já tenha sido exposto a um aumento de números talvez de alimentos ruins, né, de péssima qualidade, em que esse organismo já não reagiu dessa forma assim. Ou seja, o que foi mudado no ambiente familiar? A alimentação familiar também. Porque a criança, lembrem, a criança vai ser um replicador do que a gente está fazendo. Eles vão nos mostrar, eles vão querer o que vocês estão comendo, então comam comida de verdade, não caiam em tentações de, por exemplo, uma bolachinha recheada, né? Comer na frente da criança. Comida de verdade a gente nunca vai estar errando, tá? Por onde devo começar, né? Para eu saber que se um alimento é bom, se o alimento é ruim, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos pensar macarrão. O bebê pode comer macarrão? Pode. Desde os 6 meses? Pode, não tem problema nenhum. O macarrão, por exemplo, está dentro lá do grupo dos carboidratos, da refeição principal, almoço ou jantar. Como que eu vou começar para saber escolher, né, um alimento que é bom, macarrão bom ou ruim, tá? Então vamos lá. Se eu vou olhar lá nos ingredientes e vai dizer, por exemplo, tem macarrão de trigo, tem macarrão de grão de bico, tem macarrão de feijão, tem macarrão de tudo quanto é tipo hoje em dia, tá? Mas vamos supor que eu vou escolher um macarrão mais tradicional, né? Um macarrão lá de trigo que vai dizer trigo de grano duro, lá nos ingredientes. Pronto. Só tem esse ingrediente? Tá ok. É um alimento bom, tá? Bom no sentido de qualidade, tá? Trigo de grano duro e ovo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Às vezes eu utilizo um ovo em pó ou enfim outro tipo, mas é ovo. Tem trigo, tem ovo. Às vezes pode ter sal nos ingredientes, se é um bebê acima de 12 meses, ok, adquirir esse macarrão, tá? Mas aí não tem necessidade de inserir mais sal ainda, porque aí vocês vão estar exacerbando a quantidade de sódio desse alimento. Agora vamos pegar um outro tipo de macarrão que pode ter. Vai ter lá trigo de grano duro, pode ter ovo, aí começa. Corantes, caramelo 4, corantes, estabilizantes, gente, uma quantidade infinita, ciclamato de sódio e aí por diante. Aqueles nomes lá que a gente chama, né, se um alimento é clean label ou não. A gente consegue ler, a gente consegue entender, né? Ele é limpo aos nossos olhos, assim, a gente consegue ler, né, esse label. A gente não consegue, por exemplo, não entendo nada que tá aqui, tem um monte de letrinha dentro desses ingredientes aqui que eu não tenho nem ideia do que significa isso aqui que tem nos ingredientes. Fujam. Não pensem outra vez. Fujam, larguem na prateleira de volta e não comprem isso, tá? Não faz bem o processo inflamatório do organismo de vocês, da criança, uma reação alérgica própria, tá? Então, assim, não arrisquem. Tem produtos e produtos no supermercado, muitas vezes pode ser um pouquinho mais caro, por exemplo, R$1, R$2 o macarrão, mas assim, invistam na saúde de vocês para vocês conseguirem resultados lá na frente, tá? É perigoso de verdade, gente. Não é algo assim que a gente pensa, isso é bobagem. Não é de verdade, tá? Então tem vários estudos que mostram os malefícios, né, dos alimentos, então, que são uns ultraprocessados, que eles estão, então, diretamente relacionados com doenças do coração,
com a questão da pré-diabetes, diabetes, hipertensão, inclusive com câncer, tá? Então, assim, a gente não tá brincando, né, com doenças, né, que a gente sabe o quão graves são, o quanto matam, né, por ano, a gente sabe, né, dessa logística toda, o quanto é complicado. E a gente sabe que com a alimentação, gente, a gente está colocando algo para dentro do nosso corpo, para nos nutrir e para vocês terem uma resposta benéfica, né? De serem pessoas, né, sem problemas de saúde, pessoas mais ativas, pessoas que sabem, né, o que realmente estão comendo. Gente, isso não tem preço, como eu digo, a gente sabe o quanto isso faz bem pra gente saber o que a gente está comendo, comida de verdade, e vamos levar isso para as outras gerações, tá? Gente, eu gostaria muito que vocês saíssem desse nosso vídeo aqui. Quando forem para o supermercado, vocês serão outras pessoas, vocês serão outros seres que vão olhar os ingredientes de todos os alimentos que vocês vão estar comprando, tá? Obviamente que exceto aqueles alimentos que a gente vai embalar para batata, né, brócolis, couve-flor, enfim, tá? Então, bastante cuidado, olhem sempre, vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar craques, gente, eu bato o olho e já sei se eu pego ou se eu não pego, olho. Vou dar um exemplo para vocês de outro alimento, iogurte natural, que tem 2 ingredientes, por exemplo, leite integral e fermento. Gente, a gente conhece, é um alimento clean label, que a gente conhece, a gente entende. Leite, ok, eu conheço, e fermento, ok, eu conheço, está dentro aqui, tá tudo certo, tá? Não vai fazer mal nenhum. Já, eu vou pegar um tipo de iogurte com sabor, um iogurte com sabor de morango. Normalmente, gente, para aumentar o tempo de prateleira desse alimento, desse iogurte de morango, eu vou precisar ter lá dentro vários tipos de corantes, estabilizantes, edulcorantes, açúcares. Gente, é uma quantidade gigantesca que quando vocês vão olhar lá atrás, olha, pelo menos uns 8 na lista vão ter, pelo menos isso, se não mais, né? Tem uns que tem 20 para fora, sem exagero, gente. Comecem a cuidar, ingredientes que tem aquela tripa toda atrás, assim, são ingredientes, tá? Então, cuidem muito isso tudo, tá? Então, pessoal, muito feliz em ter falado sobre esse assunto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, não confundam, tenham muito claro, né, na mente de vocês o que é um, o que é outro, pra gente conseguir ter esse entendimento bem legal para vocês saberem o que vocês estão comprando e não estão sendo enganados, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, curte, comenta aqui se você gostou, o que você aprendeu de novo. Espero vocês nos outros vídeos, que está muito bacana essa logística que a gente está preparando para vocês aqui. Deixa um like, não esquece. E outra coisa, gente, enviem para as amigas, para as mães, para todo mundo que precisa saber disso, tá bom?